Olá, amigos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meus amigos, hoje o nosso tema vai ser sobre o nosso feriado, né? De hoje, o Dia do Trabalho. Isso é muito importante a gente falar sobre isso. Como Jesus falava, né? Que sobre o trabalho que até Deus trabalha diariamente, constantemente, né? Enfim, queria pedir a vocês que estão assistindo o canal pela primeira vez, se inscrever e dar aquele like. Obrigado. Bem, enfim, vamos lá. Meus amigos, nós sabemos que o trabalho, nós entendemos como trabalho tudo aquilo que fazemos, né? Em prol de salário. Né? Todo mundo trabalha para receber um salário, né? Ninguém trabalha de graça. A época da escravidão já se acabou há muito tempo. Porque os escravos eram obrigados a trabalhar sem terem salário. Porém, isso já foi há muitos e muitos séculos atrás. Bem, nós, como seres humanos, precisamos exercer a atividade do trabalho para que possamos sobreviver, né, nos alimentarmos, sustentar nossa família, nossos parentes, né, nossos filhos, etc. e tal. E muitos de nós nos entregamos ao trabalho para satisfazer nossas vontades materiais, físicas e materiais. Não é verdade? O bem-estar. Muitos de nós queremos ter grandes, né, bens materiais, conforto, né? Isso é digno. Deus nunca condenou nada disso, nem Jesus falou mal disso. Tanto é que o trabalho edifica o homem. Mas não existe só o trabalho, esse tipo de trabalho, né? Para nos sustentarmos e etc. Existe também outro trabalho aqui, trabalho que é feito em favor do próximo, né? Aqueles que se envolvem com serviços sociais, voluntários, que trabalham na área da caridade, ajudando aqueles mais necessitados. Esse é um trabalho também. E deveremos receber o salário, claro. Não é verdade? Como eu falei, todo trabalho, né, trabalhamos para que recebamos um salário. Esse é o objetivo, né, principal. Então, meus amigos, esse trabalho social de caridade em favor dos nossos irmãos, nossos companheiros da vida terrena, quando eu falo irmãos, não só da família. Eu digo todos aqueles que estão aqui habitando o planeta Terra e também aqueles que estão na pátria espiritual, que já passaram por aqui, né, estão lá aguardando novas oportunidades. Esse também é um trabalho. O nosso salário que receberemos desse tipo de serviço será o salário na pátria espiritual, moral, e vão nos ajudar. Esse é o nosso pagamento, de acordo com os nossos atos, com as nossas atividades. Então, que a gente nunca deixe de pensar sobre esse aspecto. Porque muitos de nós chegamos aqui na Terra, quando nascemos, e acabamos nos envolvendo, né, de uma forma muito grande na parte material, né, acreditando que o único trabalho é esse, né, para nos dar prazer ao receber nosso salário, comprar um carro novo, comprar um novo imóvel, viajar, passear, ok? E acabamos esquecendo da parte moral. E poucos de nós fazemos alguma coisa nesse aspecto, nesse outro tipo de trabalho que devemos também, né, nos preocuparmos. Porque o trabalho, esse na parte moral, o salário nós não receberemos, né, aqui na Terra da forma que as pessoas pensam que receberão. Aliás, quem faz esse tipo de trabalho social,
voluntário em favor do próximo e espera receber alguma recompensa, a recompensa é o próprio desgosto de não receber nada. A recompensa é a ingratidão daqueles que essas pessoas ajudam. Por quê? Porque elas já estão ajudando o próximo, querendo receber alguma coisa, né, em troca. Seja gratidão, seja em outro tipo de formas, né? Que a pessoa que foi beneficiada os exalte, os eleve aos céus. Eles querem o reconhecimento de alguma forma. Então esse é o salário deles. Porque o salário do trabalhador, né, voluntário, na verdade, não deve ser esse. Ele tem que se preocupar, primeiramente, de se doar. Fazer como Jesus falou, né, nos aconselhou, que a mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Não é verdade? Então é mais ou menos isso. Só que muitos de nós, quando fazemos algum trabalho social, nos dedicamos a algum serviço nessa área, nós geralmente pensamos em nós primeiro. Nós, às vezes, vamos fazer isso esperando que quando chegarmos no céu, seremos agraciados, vamos encontrar um lugar especial. Então a motivação que está nos levando a fazer esse trabalho social é egoística. Estamos pensando na gente. Então, quando a gente pensa muito na gente, esse nosso trabalho fica a desejar. Porque nós, embora estejamos ali fisicamente, mas não estamos, né, espiritualmente presentes fazendo esse trabalho. Nós já estamos ali pensando nos resultados, né, nos auxílios que iremos receber. Não estamos ali pelos outros, estamos mais por nós. Isso é egoísmo. Aí alguns falaram, mas pelo menos isso eu estou fazendo. Claro, pelo menos isso já está recebendo seu salário, não tem mais nada que reclamar depois. Ok? Porque você não está de completo ali. Não é assim que a gente fala? Onde está o coração está a alma? Pois é. Onde está seu coração no momento que você se envolve com um trabalho social? Qual é a tua intenção? Não é verdade? Então, meus amigos, esse trabalho social requer uma dedicação de corpo e alma. O que significa isso, corpo e alma? É a parte física, estarmos presentes, e a alma é o coração, é o bom sentimento de auxiliar, de ajudar. Ok? Agora, alguns outros pensam também, vou ajudar porque a minha vida vai melhorar, né? Vou ter mais facilidade no meu tratar com a minha família, vou ter mais facilidade em arrumar emprego. Quer dizer, nada disso vai acontecer, principalmente para essas pessoas que assim pensam. Porque elas já estão recebendo seu salário. Por isso que Jesus nos disse, né? Volto a repetir aquela frase, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Que esse nosso trabalho, a motivação seja o amor para aqueles que estão em situações mais difíceis que a gente, temporariamente. Não vamos nos esquecer que a vida, né, ela não acaba aqui com a morte do corpo. Ela prossegue. Certo? E esses que estão hoje precisando de ajuda, de uma palavra, às vezes não é nem dinheiro, nada material, uma palavra de carinho, é você parar e ouvir um pouquinho, né? Esses irmãos, dar um conselho se for possível, né? Aliviar, de alguma forma, o sofrimento desses irmãos. Pode ser que na vida futura, esses irmãos sejam aqueles que venham a nos ajudar. No futuro, numa vida futura, quem sabe na próxima vida, a gente não vê numa situação social, né, mais difícil, e esses irmãos não vêm numa vida social superior à nossa, e não sejam eles que vão ter a oportunidade de nos fazer o bem, porque nós fizemos o bem para eles. Isso daí tudo são visões que nós devemos começar a ter desde já. Parar de querer receber algo pelo que fizemos. Então esse trabalho moral deve ser dessa forma, né? De qualquer forma, nós precisamos ajudar. Alguns doam dinheiro, ajudam orfanato, creches,
não é verdade? Serviços sociais, compram cesta básica e dão. Esses dependem das suas intenções. Como Jesus falou, depende do seu coração, o que você sente lá no fundo. Agora, se a pessoa está dando, achando que vai desencarnar e vai ser muito bem recebido na pátria espiritual porque ela doou alimento, seja o que for, seja dinheiro, seja o que for, certo? E essa pessoa esperava, né, receber alguma coisa, e quando ela deu tudo isso aí, ela deu, era supérfluo dela, não fez falta a ela. Como ele pode ser bem recebido da forma que ele imagina, se essa pessoa doa aquilo que lhe é supérfluo, aquilo que não lhe faz falta? Ela não está dando nada dela. Quando ela pensa, mas foi meu dinheiro, foi o meu salário, eu peguei meu dinheiro, meu salário, meu só e dei. Mas entenda bem, teu salário, teu trabalho, o carro que você ocupa, provavelmente, está interligado com o teu compromisso moral na parte da caridade. Ok? Porque a gente observa bem, muitos, né, se dedicam, trabalham, se esforçam para alcançar bons cargos e não conseguem. Outros, no entanto, conseguem, né? Então, meus irmãos, por que alguns conseguem e outros não? Né? Como Jesus falou, aquele que mais receber, né, mais será cobrado. É natural. Então, meus irmãos, Jesus mesmo falou, ninguém está aqui para pegar sua riqueza e ficar na miséria para ajudar os outros. Dar tudo que tem dele para viver na miséria. Também não é isso. Ok? Mas é fazer o possível dentro das nossas possibilidades, com boa intenção, com o coração aberto, com a intenção de ajudar. Se vai vir a ajuda de Deus ou não, não importa, sabe? A gente tem que se portar com aquele irmão ali de caminhada. Esteja ele passando pelo que estiver. Certo? Não temos o direito de julgar a ninguém, porque alguns querem ajudar, mas querem saber, você está assim por quê? Não, porque eu bebia muito, eu perdi tudo, porque eu usei droga. Aí a gente, pois é, vou te ajudar dessa vez, vai ver se tu para com isso. Isso daí não é ajuda, é chutar cachorro morto. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que está passando por dificuldade, ela precisa de ajuda, ela não precisa de ofensas, não. Isso daí humilha. Às vezes a pessoa vai até aceitar aquele teu dinheiro, aquele teu prato de comida, mas a dor que ele sente no coração pelas ofensas, mas ele fez isso mesmo, não importa que ele tenha feito isso ou aquilo. Você está ali para ajudar ou para pisotear? Sabe? Esse tipo de ajuda, é melhor você nem chegar perto de uma pessoa, se você vai falar isso. Se você vai ajudar para e jogar imediatamente na cara da pessoa, estou te fazendo, mas olha, vê se tu para de fazer e toma vergonha dessa vez. Porra, desculpa o termo. Isso daí vocês não sabem a dor, né? Que esse ser sente, porque está numa situação sem condições de negar aquele teu auxílio material e ainda ouvir isso de você. Eu posso falar isso para vocês porque eu já passei por isso, eu sei a dor que a gente sente. E por eu passar por isso, eu fiquei 3 dias de cama, com uma febre ardente, com uma coisa que eu não esperava. Ok? Então eu posso falar para vocês por experiência. Ok? Não posso falar para vocês uma coisa que eu suponho e afirmar como verdadeiro. Agora eu te afirmo como verdadeiro quando está lá no Evangelho, no livro dos Espíritos, aí falando sobre isso. Que aquele ser que está precisando de ajuda, na hora de você ajudar, né? E você ainda fala isso para esse ser, você não sabe a dor que esse ser sente na alma. Eu posso falar da dor, fiquei 3 dias de cama com febre e passando doente, né? Depois do ocorrido. Então, meus amigos, que essa ajuda nossa não seja carregada com qualquer tipo de crítica, ok? Quando houver um momento oportuno, não nesse momento, um momento oportuno lá na frente, a pessoa já estiver bem de vida, bem equilibrada, mais controlada, você pode dar os conselhos suavemente, sem, sabe, agredir ou ferir o coração dessa pessoa. Tu pode tentar ajudá-la de forma diferente, sem criticar. Porque na maioria das vezes, meu amigo, a crítica não ajuda a ninguém.
O que ajuda alguém é falar assim, vamos fazer assim dessa forma? Aí você está ajudando. Agora, quando você critica, sabe, para criticar tem uma porção de gente para criticar os outros. Não seja você mais um, ok? Ajude sem esperar qualquer tipo de recompensa. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, na parte material do trabalho, é que é muito importante, nós muitas vezes não damos valor a esse trabalho. Né? Agora eu estou falando não moral, eu estou falando do trabalho, né, que a gente exerce fisicamente para nos sustentarmos, por assim dizer. Então, meus amigos, às vezes você quer um certo cargo, né, uma certa profissão, adquirir aquela posição em determinado tipo de atividade. Então você se sacrifica, claro, você vai começar, né, como todo mundo começa, adolescente, vai estudar, vai procurar chegar naquele ponto. Só que aquele ponto, para você chegar, necessita de muitos sacrifícios seus pessoais, principalmente quando você não vem de uma família rica, né, quando você vem de uma família pobre. Então você vai ter que trabalhar durante o dia, estudar à noite, na verdade, vai ter um trabalho só para você poder chegar lá na posição que você quer. Então, geralmente, quando você começa a trabalhar, é um trabalho que você não gosta de fazer. Mas você tem que ter um objetivo, que é chegar naquela profissão tal, naquela atividade tal. Mas muitos de nós, quando começamos nesse processo, lá no início, a trabalhar de dia, estudar à noite, muitos de nós perdemos o foco e lamentamos o trabalho que estamos exercendo temporariamente, até chegarmos naquele, né, que nós desejamos. Então a gente lamenta, começa a se entregar às lamentações e esquece o nosso alvo principal. Eu conheço muitas pessoas que se perdem nesse caminho, entendeu? Aí começa a reclamar do trabalho. Ah, porque esse trabalho é uma porcaria. Sem dar o valor que aquele primeiro trabalho é o que vai te dar condição para chegar onde você quer. Ok? Então não devemos proceder assim, que vai ficar mais difícil. Ora, é como um amigo meu falava, né? Se você vai arrancar um dente, o dente está ruim, não tem jeito. Aí tu chega no dentista. Aí o dentista pergunta para você, você quer que eu arranque esse dente com anestesia ou sem anestesia? Qual tolo lá irá pedir que o dentista arranque o dente sem anestesia? Ninguém. Mas o dente tem que ser extraído. Ok? Então é mais ou menos isso. Esse trabalho que a gente começa a fazer, exercer inicialmente, tem que ter uma anestesia. Qual é a anestesia? É entender que o motivo para ele existir, está existindo no momento, é para que a gente chegue aonde a gente quer. Então valorize o teu trabalho. Não importa se esse trabalho é de faxina, se você é ajudante de pedreiro, é ajudante de cozinha, porque geralmente a gente começa, né, no básico da profissão. Eu posso falar para vocês que eu sou serralheiro de profissão, já estou aposentado, mas enfim, eu quando era jovem, terminei meus cursos nessa área, já tinha o diploma do Senai e tudo mais. Meu primeiro trabalho dentro dessa área, numa serralheria, eu não entrei como profissional, eu não entrei como meio oficial. Eu comecei como ajudante do ajudante. Sabe aquilo que as pessoas fazem? Desculpe o termo aqui, cocô do cavalo do bandido? Era o que eu era. Mas eu sabia que eu ia chegar a ser profissional e ganhar um salário digno, de acordo com a minha atividade. E assim eu comecei, ajudante do ajudante. Não comecei com raiva porque não era o cargo que eu queria, negativo. Eu dava valor àquilo ali, porque aquilo ali, estando naquele meio, eu ia chegar, era só provar minha capacidade. Comecei como ajudante do ajudante. Eu tinha 2 patrões na época. Eu estou contando casos que eu vivi, para vocês verem como é que a gente pode lidar mais facilmente. Então eu tinha 2 patrões naquela época. Com pouco tempo depois, muito pouco é ótimo, né? Com pouquíssimo tempo depois, eu já estava exercendo a minha atividade
Um patrão deixava eu fazer algumas coisas, certo? O outro patrão não considerava o que eu fazia, mas o outro dava valor. Sendo que esse que não considerava o meu trabalho, era o que pagava, era o que fazia o salário de todo mundo. Era a parte dele da empresa, era essa. Mas ele, em determinada época, pouco tempo, eu pedi aumento, ele não quis me dar. Né? Eu ganhava salário mínimo, na época. Né? E ele não quis me dar aumento. Então, passou-se 1 ou 2 semanas, eu pedi minhas contas. Pedi demissão. Quando eu pedi demissão, ele veio querer me dar aumento. Perguntou para mim, então, quanto você queria ganhar? Então, fala para mim, vamos chegar lá, vamos chegar no acordo. Eu falei, não tem mais acordo, eu quero demissão. Vocês entenderam? E ele perguntou, mas eu vou te pagar, vamos ver se a gente chega no acordo. Eu falei, não tem acordo com o senhor. Eu lhe pedi um aumento, não foi por outro motivo. Eu lhe pedi aumento, mas eu provei que eu merecia. Certo? Eu fiz serviço de profissional aqui dentro, o senhor não me deu valor. Então não vai ser agora que o senhor vai me dar, e no futuro, quando eu achar que mereço mais, o senhor também vai negar. Então vamos interromper a coisa por aqui antes que piore. Então eu quero minha demissão, eu vou procurar outro emprego em outro lugar. Mas aqui eu não fico mais. Porque ele não me valorizava. Ele não tinha a obrigação de me valorizar. Vocês estão entendendo? Nem tampouco eu tinha a obrigação de ficar a serviço dele da forma que ele queria. Com pouco tempo, acho que eu trabalhei nessa empresa, uma firma pequena, acho que foram uns 4 meses, não mais do que isso. Vocês observem bem, com 4 meses eu peguei mais experiência, porque eu só tinha vindo do curso do Senai. Né? Então, como essa profissão ela tem uma variedade muito grande de atividade dentro da própria profissão, de perfis e tudo mais, eu aprendi o que estava sendo usado naquele momento, naquela época. Em 4 meses eu absorvi todo aquele conhecimento, sabendo a minha capacidade, que eu ia chegar em qualquer serralheria, eles iam me considerar, eu ia provar que eu era profissional, coisa que eu não tinha, essa experiência quando eu saí do Senai. Em 4 meses eu obtive todo aquilo que me faltava, complementei minha experiência, minha capacidade. Eu tinha certeza absoluta que ao sair daquela empresa eu ia arrumar um emprego muito fácil em qualquer lugar, com salário digno. E assim aconteceu, ele insistiu, eu neguei, e ele teve que dar baixa na minha carteira com 4 meses. Pedi demissão. Certo? Passado pouco tempo depois, eu já estava trabalhando numa outro local. Acho que não foi, chegou nem a 2 semanas. Eu já estava trabalhando em outro local ganhando salário de profissional. Para vocês verem, naquela época o salário de profissional dava mais ou menos 2,5 vezes um salário mínimo. Vamos botar hoje está 1.300. Quer dizer, eu saí de 1.300 para tipo 3.000 reais por mês, aproximadamente, em 15 dias. Então, meus amigos, eu vou dizer para vocês que aquele trabalho de ajudante não prestou. Claro que prestou, né? Me deu a condição de dar esse pulo. Então vocês, né, que estão começando no mercado de trabalho principalmente, dê valor ao trabalho que você faça o melhor possível. Nessa minha experiência, eu não fazia o pior de mim, não. Eu dava o melhor de mim, mesmo sendo ajudante. Para vocês terem uma ideia, quando todo mundo saía e ia para a rua trabalhar, que é serralheria, né? Ficava eu sozinho na serralheria, não tinha nada para fazer, eu era ajudante. Eu pegava uma vassoura e varria a oficina toda. O dia todo. Começava a rede de trás para frente. Catava toda a poeira, voltava de frente para trás. Ficava o dia todo deixando a serralheria, o ambiente de trabalho, um brinco de limpeza. Ninguém me obrigou a fazer isso, eu fazia porque eu queria fazer. Sabe? Então é mais ou menos isso. Enquanto alguns fogem do trabalho, se escondem, né? Para não trabalhar, você tem que fazer o contrário. Tem que estar disposto. Mas sem para isso, tem que passar por cima de ninguém. Não passe por cima do teu colega, não seja falso com ninguém. Você não vai ganhar nada com isso. Ok? Você não vai ganhar nada em fazer maldade. Ah, já que o patrão não me paga, eu vou fazer essa coisa errada aqui. Ah, já que ele não me dá bem... Peça as contas, saia, não faça isso nunca.
primeiro que você está fazendo contigo, está se mostrando uma pessoa, né, negativa, querendo ou não. Seja positivo, seja sincero com os seus amigos. Se não estiver bem naquele ambiente, peça demissão. Com certeza tu vai encontrar um outro que te dê um pouco mais de valor. E o trabalho que você está exercendo, se não te agrada, se você todo dia sai de casa com raiva porque vai trabalhar, vai suportar aquela situação, saia desse emprego, meu amigo. Tu está prejudicando a você mesmo e aos outros. Entenda isso. Procure um ambiente de trabalho que te agrade, ou então suporte esse ambiente, focando no teu objetivo final. Que é chegar naquele cargo que você está tanto almejando chegar. Então esse trabalho, que embora seja penoso, doloroso, não te preocupe com isso. Isso vai passar, porque tu não vai viver sempre assim. Tu vai chegar naquela posição. Olha, meus amigos, eu nessa época que eu somente estudava, minha mãe não tinha condições, né? Eu estudava uma escola que entrava de manhã e saía de tarde. Então minha mãe não tinha dinheiro para me dar, para eu passear, para ir para clube, enfim. Não tinha a menor condição, tá? Então nos fins de semana eu trabalhava de ajudante de pedreiro, ok? Eu ajudava os pedreiros. Eu lembro uma vez, que hoje em dia não se faz mais, que a gente bota taco, né? Tem casa que é piso de madeira, né? Mas há muitos anos atrás, aqueles tacos. Tem casa ainda que existe assim, aqueles tacos de madeira, né? Para aqueles tacos serem colocados, você naquele taco tu põe 2 pregos atrás dele e passa ele no pinche fervendo. Tu pega um latão de 20 litros, enche de pinche e aquilo fica no fogo, né, numa fogueira. Você abre as pernas ali entre o latão, pega aquele pedaço de madeira, que é o taco, esfrega no pinche, que está derretido, aquilo fervendo, e joga ele na areia para os grãos de areia grudar no fundo do taco. E depois o cara bota 2 pregos. Feito isso, para poder fixar no cimento. Feito isso, depois esse taco é jogado em cima de uma massa de cimento que foi preparada, certo? Para esse prego não ficar preso, fazer o contato e não sair do cimento. Quem fez esse serviço uma vez foi eu. O pedreiro me chamou, era um serviço que ninguém queria fazer, que ia queimar os dedos. Quando o taco caía da mão, caía dentro do latão fervendo, respingava nas tuas pernas aquele piche fervendo. Ele perguntou se eu queria fazer esse serviço, que ninguém queria fazer, claro. Eu era adolescente, eu falei, não, tudo bem, se não tem ninguém, eu vou e faço. E fiquei lá o dia todo, saí de lá de tardezinha. Ele fez todo o serviço, fizemos o serviço numa casa, que era 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. No caso, esses tacos eram colocados na sala e nos quartos, no corredor, claro. E ficamos, saí de lá de tarde todo queimado, com a ponta dos dedos toda queimada, cheia de bolha. Mas não recusei. No fim do dia ele me deu um dinheiro trocado e eu valorizei cada centavo daquele ali. Foi difícil? É claro que foi difícil. Foi fácil? Não, não foi fácil. Até para ele arrumar alguém, ninguém queria ajudá-lo. Então, é isso aí. Eu fiz por quê? Porque eu precisava. Eu vou dizer para vocês que aqui, sofreu, lamentar? Não, não vou lamentar. Ele me pagou o dinheiro que ele se comprometeu. Foi justo, fiquei satisfeito. E tudo bem, fiquei com a ponta dos dedos queimada, aquelas bolhas com os dias foram embora, claro, evidente. Mas enfim. Então, meus irmãos, é mais ou menos isso. O teu trabalho, seja ele qual for, meu irmão, você sempre poderá melhorar o ambiente do teu trabalho. Melhorar, basta você querer. Ok? Melhorar as coisas. Se você quer melhorar, se você não gosta do trabalho, mas não perca o foco, né, de onde você quer chegar. Mas jamais pise alguém, jamais minta, jamais seja falso com um colega, jamais dê uma rasteira em alguém, né, que infelizmente muitos acham que isso é fazer o certo. Não, eu dei uma rasteira para chegar onde eu quero. Não, não faça isso. Não faça isso porque vai ter uma resposta para isso. Pode não ter na hora, mas vai ter a resposta lá no futuro. Porque geralmente o que fazemos com os outros é aquilo que passamos. É a lei da natureza, né? A lei de retorno. Isso daí é inevitável, certo? Então, meus amigos, fica aqui essa dica para vocês sobre o dia do trabalho. Acho que já falamos, foi bem claro aqui, a minha visão pessoal que eu tenho daquilo que eu passei, né?
Não esquecer que o trabalho moral deve ser sempre voltado com muito carinho e amor. E não esquecemos que muitas vezes aquilo que damos para os outros é o supérfluo, é aquilo que não faz falta para a gente. É que nem aquele rico milionário, né? Que viveu uma vida toda juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro. Ficou milionário, nem se casou para não dividir herança, não sei o quê. Mas quando morreu deixou um testamento lá, deixo minha fortuna toda para os pobres, para associações, para creches, enfim, para fins sociais. Aí chega do outro lado, mas eu deixei tudo para lá para os pobres. Vai, meu amigo, tu deixou o quê? E se você não deixasse? Ficaria para quem? Mas não, tu não fez nada de bom para ninguém não, amigo. Você só faz alguma coisa de bom quando tá vivo. Depois que tu sai da vida, não vem dizer que fez isso, que deixou a tua fortuna para os outros. Deu para entender? Ele não deu nada dele, ele já não tinha mais. Aí é mole, né, gente? Vou deixar minha herança para fulano, beltrano, eu sou legal. Não, faça enquanto você está vivo. Esse é o momento. Deu para entender? Então não espere morrer para distribuir as coisas. Tu não está dando nada de você já não tem, morreu. Deu o que de você, meu amigo? Se você já não tem mais, dei meu carro, tu pode dirigir o carro? Não posso, então pronto. Para quem vai, meu amigo, para você é indiferente, não é verdade? Então é mais ou menos isso. Então tenha um bom feriado para vocês, que possam refletir sobre o que vocês acreditam ou não acreditam, e fazer aquilo que vocês podem fazer sempre voltados, né, para a mão esquerda não saber o que faça a vossa mão direita. Fiquem com Deus, não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. Obrigado. Fui, tchau.